Você conhece bem a cena. Ao ligar a televisão, a notícia de que, naquela manhã, mais cedo, ocorreu uma operação policial em alguma favela comandada por uma facção. O resultado final, pessoas mortas, caos na cidade. Já são muitos anos que, infelizmente, a realidade é essa. Muitos especialistas também apontam, há um bom tempo, que essa guerra está longe de acabar. E pior, que tem sido combatida de maneira errada. Veja bem, se você acha que eu vou aqui defender esses grupos ou dizer que as ações da polícia são irresponsáveis, calma lá. Obviamente, o crime precisa ser combatido. No entanto, a dúvida que vem crescendo cada vez mais na sociedade é: como isso deve acontecer? Afinal, dessa maneira, algum dia a guerra contra as facções será vencida. Vamos descobrir. Meu nome é Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você. A primeira coisa que preciso falar sobre o assunto é como esses grupos criminosos se sustentam. Como você deve saber, as facções realizam uma série de atividades ilegais para lucrarem. São assaltos, sequestros e o grande negócio. O que rende mais dinheiro? O tráfico de drogas. A venda de entorpecentes é disparadamente a maior fonte de renda das facções. Tanto que o combate a esses grupos tem um outro nome, até mais famoso: a guerra contra as drogas. Esse termo foi popularizado na década de 70 pelo presidente americano Richard Nixon, ao anunciar uma série de medidas que, em teoria, dificultariam mais a venda e o consumo de drogas. De lá para cá, o que se viu na prática foi exatamente o contrário. No Brasil, por exemplo, lugar que copia esse mesmo tipo de política, vimos as facções crescerem cada vez mais, além do crescente consumo. Só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o consumo de cocaína em nosso país praticamente triplicou. Isso sem falar no custo dessa política. Só no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, somados, gasta-se cerca de 5 bilhões de reais anualmente para combater as drogas no modelo atual. Se você achou isso muito, então segura aí. Nos Estados Unidos, cerca de 90 bilhões de dólares são gastos todos os anos com todo o processo de combate a esses criminosos, ou seja, do policiamento até o encarceramento deles. Tudo isso sem contar o custo em vidas dos dois lados da moeda que acaba ocorrendo. Nos últimos anos, você já deve ter escutado por aí que uma boa alternativa a todo esse processo seria legalizar as drogas, ou pelo menos as que não são tão nocivas. Vamos lá, mais uma vez. Não quero aqui de maneira alguma desrespeitar seus conceitos de ética ou moral, e sim trazer mais sobre uma mudança de realidade que pode estar mais próxima de acontecer do que você espera. Tudo começa com o fato de que cada vez mais cientistas e pesquisadores descobrem o potencial medicinal de algumas drogas, principalmente em relação a cannabis, ou, como é conhecida, a maconha. Conforme cientistas sociais, isso faz com que a percepção da sociedade sobre a planta esteja mudando. Há algumas décadas, a maconha era vista como a inimiga número 1 das autoridades. Hoje, o cenário é diferente. O canabidiol, remédio que beneficia enfermos de diversas doenças, é produzido à base de cannabis e já é uma realidade até mesmo no Brasil, que se dá, é claro, por meio de alguns processos burocráticos. Porém, em vários lugares do mundo, esse e outros remédios produzidos a partir da planta já são realidade no cotidiano da população. Aí você pode até me falar: mas, Ivan, aí é um remédio, né? É diferente. Eu não concordo com as pessoas usando isso para ficarem loucas. O que nossa sociedade vai se tornar desse jeito? Então, antes de continuar, eu vou reforçar mais uma vez, porque eu sei que o assunto é polêmico, hein? Nós, aqui da Fatos, não queremos dizer qual caminho é melhor, apenas trazer as informações e argumentos de quem quer mudar as coisas. Só isso. Basicamente, o que eu te falo agora são conclusões de vários especialistas que estudaram o assunto.
ok? Vamos lá, vamos por parte. Os liberacionistas, como são chamados aqueles que acreditam que a legalização dos entorpecentes seja o melhor caminho, dizem que, na verdade, o controle do governo sobre o que a população consome já existe, assim como também existe a falta de controle. Só que tudo isso depende de alguns fatores. Deixa eu te explicar melhor. Para os liberacionistas, o uso de drogas já acontece normalmente, principalmente para os mais ricos, enquanto a parte violenta do tráfico é empurrada para as periferias. Lembra que eu disse que o consumo de cocaína no Brasil quase triplicou na última década? Então, é mais ou menos nesse caminho. Como exemplo disso, temos um outro dado. Conforme uma pesquisa, quase 8% da população brasileira adulta já usou maconha pelo menos uma vez na vida. Parece pouco em percentual, não é? No entanto, estamos falando de mais de 8 milhões de pessoas. Agora, a segunda maneira como esse controle governamental já existe na nossa sociedade é simples de ser visto. Basta pensar, por exemplo, no álcool e no tabaco. Os dois são responsáveis por violência, no caso do álcool, e os dois estão ligados a diversos problemas de saúde. Ainda assim, são drogas legalizadas e controladas pelo Estado. Os liberacionistas ainda apontam algumas contradições nessas situações. Isso por quê? Por ser regulado, você dificilmente verá, ao menos publicamente, um adolescente ou uma criança comprando cerveja ou cigarro. Agora, a maconha, ironicamente, por ser proibida, é possível que qualquer pessoa de qualquer idade possa comprá-la e até mesmo vender a substância. É muito comum vermos em reportagens o uso de crianças para o tráfico de drogas. Algo que não aconteceria se algumas substâncias fossem liberadas e o governo fiscalizasse o uso por menores de idade. A próxima pergunta é: será que a sociedade se tornará mais violenta? Especialistas apontam que esse indicador está muito mais relacionado a outros fatores do que ao uso dos entorpecentes. Para explicar isso melhor, existe um exemplo muito utilizado pelos liberacionistas. Estou falando do caso da Suíça. Nos anos 90, o país passava por um grande problema relacionado à heroína. Muitas pessoas estavam consumindo a droga e se tornando viciadas. A droga, que na maioria das vezes é usada de maneira injetável, estava causando uma epidemia de doenças transmissíveis, inclusive a AIDS. Junto a isso, obviamente, o tráfico fazia com que a violência se tornasse cada vez maior. Após anos utilizando da política de repressão, o país resolveu tentar tratar o assunto de uma maneira ortodoxa e polêmica. Ao invés de prender usuários e caçar traficantes, o próprio Estado disponibilizaria heroína e agulhas para os viciados. Além disso, existiriam espaços liberados para o uso e para alguns dependentes que cumprissem certos critérios. O governo também arranjaria um emprego, moradia e tratamento. Toda essa ação ficou conhecida como política de uso assistido. O resultado? Em 2010, o número de overdoses fatais no país caiu pela metade. Mas esse é apenas um dos resultados mais tímidos. Por exemplo, de 1991 até 2010, o número de novos usuários caiu em 80% e as infecções por HIV também diminuíram em 65 pontos percentuais. Isso é incrível, não é? Conforme os especialistas, o que dá para concluir desse caso são duas coisas. Primeiro, que o uso liberado de entorpecentes, desde que controlado, não gera mais violência na sociedade. Na verdade, é exatamente o contrário. A proibição gera mais combates entre traficantes e autoridades. Segundo, que o uso de drogas é uma questão de saúde pública, não policial. É nesse momento que precisamos responder a mais uma pergunta que fizemos aqui. Os hospitais não ficariam lotados de pessoas tendo overdoses? Também poderíamos nos perguntar: o custo para a saúde pública não seria muito alto? Conforme os pesquisadores, não. Em um primeiro momento, os custos até poderiam subir, mas em um efeito escada, devido à desintoxicação das pessoas. Os valores seriam, então, reduzidos. Isso sem falar no custo da segurança, já que o foco não seria mais armar a polícia para uma guerra, e sim
um serviço mais relacionado à investigação e à inteligência. Isso ocorreria porque, obviamente, mesmo que as drogas fossem liberadas, ainda existiria a necessidade de se fiscalizar o contrabando e a falsificação. Outro fator relacionado à saúde pública é em relação à qualidade da droga. Hoje, sem fiscalização, é impossível um usuário saber o que está consumindo e o que foi ou não misturado ao entorpecente. Conforme os favoráveis à legalização, a qualidade dos tóxicos iria aumentar e se tornar menos danosa. Além disso, com uma política pública de propaganda, as pessoas iriam se tornar mais bem informadas sobre os efeitos antes de usarem e, assim, poderiam se precaver. Mas existem muitas perguntas a se fazer, principalmente sobre os danos irreversíveis do uso de drogas na saúde mental, na saúde emocional e física. Essa discussão deve ser aprofundada e meticulosa. Existe muito mais para se falar sobre o assunto, não é? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Então faz assim, primeiro conta pra gente aqui se você quer que falemos mais sobre o assunto. E também se você é contra ou a favor da legalização das drogas. Eu fico por aqui, mas logo estou de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!